Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição vamos falar sobre a fusão da Cobasi e da Petz, que são duas grandes empresas do setor de animais de estimação. A deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, comandou na Câmara uma audiência pública para debater os impactos dessa junção. E para falar sobre isso, a parlamentar é a nossa convidada. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade da entrevista. Para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre esse mercado que a gente chama de pets, né, que são os animais de estimação, ali, principalmente gatos e cachorros. Esse setor, ele é grande quando se fala na economia? Olá, Marcelo, a todos aqui do Palavra Aberta, né? Então, hoje é um mercado que nós temos aí, na verdade, 70% dos lares brasileiros hoje tem um animal de estimação, tem um mercado pets. E aí a nossa preocupação, né, com essa fusão, olhando no âmbito tanto da defesa dos consumidores do nosso país, quanto também da causa animal, né? Até porque a preocupação aí, ela envolve essa questão da eventual diminuição de concorrência no segmento, mas também atingindo uma situação que pode gerar aumento de preço de rações, né, dos insumos aí para o trato dos animais, né, e nós sabemos se eventualmente ao aumento de preço, a dificuldade das famílias de cuidar do pets, ela aumenta e com isso, menos pessoas querendo ter um pets em casa, porque custa caro, e aqueles, muitas vezes, que têm até aumentando o abandono de animais aí. Então, daí os motivos da nossa preocupação. E como é que está esse mercado hoje? Você tem um grande número de empresas, de lojas, comerciantes atuando, ou já há uma concentração muito forte nessas vendas aí? Então, vejam que quando nós falamos de Petz e Cobasi, nós estamos falando de duas grandes segmentos aí do segmento, né, tanto no mercado do comércio tradicional quanto no mercado online, né, e vejam que cada vez mais já reduzindo o pequeno comércio. Na nossa audiência pública participou algumas organizações que defendem aí o pequeno comércio, né, Petz hoje no nosso país, que está cada vez mais restrito. Porque o que aconteceu no Brasil e cada um que está na sua cidade, são mais de 130 cidades hoje do Brasil que já tem Petz e Cobasi. Você tem uma delas se instalando, daqui a pouco tempo, num raio não maior que 5 quilômetros, você tem uma outra também sendo inaugurada, e aí você tem então essa concorrência muito grande, entre outras, no que se refere a marcas, a qualidade dos produtos, a preço desses produtos. Então, na medida que isso termina, né, o que já fez com que nós tivéssemos aí uma quebra de muitas pequenas, né, você tem um risco maior de nós termos aí marcas direcionadas, o preço ampliado dentro do mercado de consumo, que foi a preocupação que nós trouxemos para essa audiência, né, momento que inclusive nós tivemos a oportunidade de receber, exemplo, o Instituto Caramelo, que é um instituto hoje que trabalha com a causa animal do nosso país e colocou preocupações, né, que são típicos do que eles acolhem aí nas ruas, que é do abandono, né, já em razão e da dificuldade de ter pessoas querendo adotar em razão do custo que é hoje você ter um animal de estimação em casa. Quem é que faz essa análise do mercado para dizer se a junção de duas empresas, como essas, por exemplo, do ramo de pets, é adequada ou não é adequada para o país? Quem é que analisa isso? É o CAD, né, que existe o Conselho Econômico que faz isso, né, e vejam que nós já tivemos, inclusive, uma primeira análise do CAD, né, no sentido de ser favorável a essa fusão. E aí, em razão do recurso que foi impetrado, né, com relação à matéria, é que, na verdade, a gente tem uma expectativa, já depois de uma conversa com o relator, o senhor José Levi, que foi designado para relatar essa matéria, lá no CAD, lá no CAD, né, no sentido de podermos ter até uma mudança nessa decisão, que pode ser ou pela reprovação ou minimamente que a gente tenha uma aprovação com remédios, né? O que é o mínimo que a gente espera dentro de um conceito de manter a ampla concorrência no segmento. Quem é que fez esse recurso contra essa junção?
A Pet Love. E o que ela argumentou? Ela argumentou exatamente... Pet Love é uma empresa do ramo? É uma empresa do ramo também, trabalha mais na questão de planos de saúde para animais, mas também tem o trato aí de venda de produtos. E o que ocorre na prática? Você tem um segmento que, na verdade, você tem exatamente essa questão da amplitude delas, no número de lojas que nós estamos tratando, da igualdade de serviços que prestam, e aí eu estou falando que no mesmo lugar que você faz um banho e tosa, você também tem ali a venda de medicamentos, a venda de produtos para pets de maneira geral, né? E isso acontecendo tanto no mercado, como eu disse, tradicional, como no mercado online, né? Então, essa questão foi alegada, né? E algo que foi muito positivo do relator na nossa reunião que nós tivemos é a possibilidade de termos também uma audiência pública para que os conselheiros possam ouvir, porque é importante o registro que aqui na Câmara dos Deputados a Pets e a Cobasi não compareceram na audiência pública, o que eu vejo que é um grande desrespeito ao consumidor, a esse parlamento, porque minimamente se as intenções são boas, nada melhor do que deixar a sociedade de maneira geral esclarecida num ato público como esse. Vamos falar um pouquinho sobre essa audiência pública. Quem esteve presente, né? Foi uma audiência pública sobre essa fusão e que falas foram apresentadas ali nessa comissão que se destacaram? Então, nós tivemos a presença da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, quer dizer, o órgão do governo federal hoje que trabalha com a defesa do consumidor, onde eles reafirmaram essa preocupação com o risco de diminuição da concorrência no país. Né? Tivemos aí institutos tanto na parte da defesa animal, como também tivemos institutos aí que protegem esse segmento menor, né, de pequenas empresas na área do comércio pets hoje no nosso país, né? Porque o que ocorre muito hoje? O comércio local, quando você tem um acidente com um animal, por exemplo, um animal de rua, esses institutos, eles têm facilidade de ir até lá, conseguir até um tratamento gratuito ou, como diz o brasileiro, fiado, né? Para pagar posteriormente. Agora, quando você está trabalhando de grandes empresas em que você não sabe quem é dono até, né? Você já tem uma dificuldade maior de conseguir, inclusive, esse auxílio social, né? Essa responsabilidade social que nós vemos no pequeno comércio, que acaba mais presente junto à comunidade, e isso acaba não existindo. Então, são preocupações que nós temos aí e que nós esperamos muito que o CAD, diante da sua responsabilidade e do tamanho do segmento que hoje envolve a população brasileira, esteja aberto a ouvir essa população, né? Tivemos aí a presença da própria Pet Love na audiência também, porque como ela recorreu da decisão, nós quisemos aí ouvir os motivos que ela alegou exatamente no recurso, né? E na oportunidade o CAD justificou a ausência para não adiantar posicionamento, né? E por isso nós fizemos a reunião posterior com o CAD, juntamente com o presidente, o Dr. Gustavo, que já nos recebeu, e também o conselheiro designado aí, relator da matéria. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Para a gente fazer as considerações finais, eu queria falar sobre as perspectivas de futuro. O que a senhora pretende fazer agora? Quer tentar trazer a Pets e a Cobasi até a Câmara? Quais são as próximas ações planejadas? Então, primeiro importante, como nós falamos aqui, houve um compromisso por parte do relator da matéria junto ao CAD de fazer uma nova audiência pública, né? E aí nós temos vários parlamentares interessados no tema, que inclusive no dia da audiência pública participaram, né? Também, e que nós estamos abertos aí para essa participação. E não tendo audiência, na verdade, se o Conselho não aprovar, há uma perspectiva de minimamente ter uma consulta pública sobre o tema, né? E que nós vamos aguardar primeiro essa posição do CAD para saber, caso não aconteça, a gente vai fazer um novo chamamento aqui na Câmara dos Deputados. Não tendo lá, nós vamos acompanhar, né, e manifestar a nossa preocupação para que realmente sejam os consumidores brasileiros, seja a causa animal, aí nós não tenhamos retrocessos, né, no sentido de ver um segmento cada vez mais fechado, com poucas empresas e com uma dificuldade grande de competição no mercado. Deputada, quero agradecer imensamente pela entrevista, desejar boa sorte nesse trabalho. A gente sabe que os pets, os animais de estimação, eles têm um lugar garantido no coração aí de todo brasileiro. Hoje, né? Já fazem parte da família brasileira. Exatamente. Né? Então é uma coisa assim, chega a ser quase uma questão familiar. Né? Exatamente. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço.
Nosso programa chegou ao final. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos acompanhou pelo YouTube, aproveite também para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. Muito obrigado também pela sua companhia e até a próxima.